Diga sim ao novo noivo da igreja. Amém? Vamos estar meditando sobre esse título. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Nos diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O Senhor lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o Senhor pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Diga assim ao noivo da igreja. Vamos orar mais uma vez? Paizinho amado, Paizinho querido, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos em tua casa. Muito obrigado pela vida, pela existência. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas imperfeições, e nós te louvamos por esse lindo trecho bíblico, essa revelação do teu coração a nós, que retrata, Senhor, não apenas um amor entre um homem e uma mulher, mas também, Senhor, nos revela o amor entre Cristo e a igreja. Amado Deus, capacite-nos, ilumine nossas mentes nesse momento, para que possamos compreender a profundidade da tua revelação, um pouquinho mais, Senhor, do universo, do oceano que é o teu conhecimento, o teu pensamento, o teu grandioso amor para conosco. Fale a nós, Senhor, abençoe, nos revele, nos fale aos nossos corações nessa noite e opere todo o teu querer, bom, perfeito e agradável. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler, sempre tive muita vontade de poder analisá-lo, a meditá-lo com mais tranquilidade e passar para os irmãos. E é um texto, irmãos, que traz um grande encorajamento para os sóis, aqueles que estão à procura, que estão orando a Deus, pela provisão de Deus, para que Deus direcione, para que Deus o ajude a escolher o seu cônjuge. Não é? Talvez você ainda não tenha idade para isso, mas certamente seus pais já devem estar orando por isso. Ontem nós participamos de um casamento, a gente está meio ainda inspirado, né? O irmão Vinícius, inclusive, viu a Elisinha, sua filha, entrando como dama, né? Daminha, e ficou projetando o futuro, né? Como será, meu pai, coração ali, né? Ele falou: não, Jesus volta antes, né? Não sei não, meu irmão. Prepare o seu coração. Mas, irmãos, todos nós já passamos por isso, e se não passou por essa expectativa, essa ansiedade de encontrar o prometido, o Isaque procurando a Rebeca procurando o Isaque, é uma coisa assim que traz uma certa urgência, uma certa ansiedade no coração, uma inquietude, não é verdade? E certamente muitos estão orando assim. Se não estão orando, comecem desde hoje, porque o Senhor traz através desse texto um encorajamento. Ele diz para nós, através desse texto, que a vontade dele vai até os mínimos detalhes. Ele quer nos fazer ser felizes plenamente. Isso inclui todos os aspectos da sua vida. Ele quer nos fazer felizes mentalmente, espiritualmente, fisicamente e também sentimentalmente. A sua afetividade é importante para Deus. E esse texto ele vai nos trazer alguns elementos importantes na hora da escolha do cônjuge, mas também nos trará
elementos do relacionamento de Isaac e Rebeca que também são aplicáveis ao relacionamento entre Cristo e a igreja. E é por isso que nós convidamos os irmãos a olhar com carinho para o texto e podemos fazer um mergulho um pouco mais profundo naquilo que Deus nos revelou. Travou aqui, mas vou estar dando continuidade. Amados, a primeira coisa que nós temos a dizer sobre esse texto é que desejar a vontade de Deus, orar, buscar sua orientação e ficar atento para o que Deus está fazendo, é uma das orientações que aquele ou aquela que está procurando o cônjuge, o escolhido, o prometido de Deus ou a prometida de Deus, deve sempre estar fazendo. Desejar a vontade do Senhor para você. Esse texto nos mostra que Deus, Ele vem com toda a sua provisão, com toda a sua onisciência, promover aquele encontro junto ao poço, né? Como nós vamos olhar para o texto e ver que aconteceu. E esse mesmo Deus que é vivo, o mesmo Deus que uniu os heróis da fé, Isaac e Rebeca, é tão certo que Deus tem feito isso. Nós vimos ontem esse exemplo, quando Aline e Tainã estiveram ali se unindo, e não foi à toa que eles também se reuniram, se conheceram próximo a um bebedouro, né? Daqui a pouco eu conto a história para vocês como foi, muito interessante. Foi há 4 anos atrás um intercâmbio com a igreja metodista. Até então eu estava à frente dos jovens, líder dos jovens, fomos chamados para ministrar os jovens lá, e comecei a convidar os jovens. E os jovens, sabe como é que é, né? Sempre tem coisas mais importantes para fazer, né? E eu não posso e tal. Eu contactei a Aline, ela falou, não estou muito afim não, acho que eu não vou não. Deus me encheu de coragem, eu falei assim, menina, você talvez esteja perdendo a oportunidade da sua vida. Vai que o seu prometido está lá. Joguei assim, né? Toquei na ferida. Interessante que a Aline é uma jovem que nós acompanhamos desde muito tempo. Ministrávamos a ela, eu lembro de 2010, nós falamos sobre namoro e tudo mais. E há 4 anos atrás, então, fizemos esse intercâmbio com a metodista. Em determinado momento, um rapaz levantou e foi ao bebedouro, e ela levantou e foi junto, né? E ali no bebedouro eles tiveram um encontro, e ontem, depois de 4 anos namorando, noivando, estavam se casando, e a oportunidade que eu tive de orar ao final, eu estive lembrando isso e dizendo, Senhor, o Senhor tem, o mesmo Deus que tem escrito lindas histórias de amor, que estão registradas aqui, também tem escrito hoje, lindas histórias de amor. E quantos são testemunhas disso? Levante uma das suas mãos e dê um glória a Deus aí. Amém? Tem alguns que não levantaram, mas não percam as esperanças, né? O Senhor tem planos grandes, elevados para cada um de nós. E Ele tem um compromisso com a sua palavra, com a sua fidelidade, de nos fazer plenamente felizes, inclusive na nossa vida sentimental também. E conforme dissemos aqui, o texto que acabamos de ler não apenas retrata um amor entre Isaac e Rebeca, mas é uma tipologia, nós chamamos na teologia de tipologias, sombras que apontam para Cristo, e nesse caso, nesse texto, aponta para o amor de Cristo para com a sua noiva. Em primeiro lugar, gostaria de propor para os irmãos esse tópico, nos fala, experimente e comprove a vontade do Pai. E você, jovem, que tem procurado aí a escolhida, o escolhido, existem alguns passinhos para que você ande em conformidade com a vontade de Deus, já prescrito na palavra dele. E a palavra começa dizendo, no versículo 1, que Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Abraão é alguém que já estava caminhando com Deus há bastante tempo, um Deus vivo, um Deus que o tirou da Mesopotâmia, e estava o guiando a Canaã, a terra prometida. O pai da fé, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, a ser guiado pela voz de Deus, e assim, sendo obediente a Deus, ele experimentava as bênçãos de Deus. Ele agora já velho, e nós temos como calcular um pouco aqui a idade dele, quando nós olhamos para a forma milagrosa com que Isaac nasce,
quando Abraão tem 100 anos. Diz em Gênesis 21, versículo 5, estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, no mínimo, Abraão aqui tinha mais de 100 anos. E quando nós olhamos para Isaque, quantos anos Isaque tinha quando vai encontrar Rebeca, se casar com Rebeca? Gênesis 25, 20 nos diz que o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Então, chegamos à conclusão que Abraão tem 140 anos nesse momento que nós estamos aqui, em Gênesis 24. 140 anos, Isaque em idade para se casar. Então, se você tem menos de 40 anos e ainda não se casou, ainda há esperança, amém? Não ouviu amém? Mas se você já passou também, há esperança, porque Isaque se casou com 40. E aqui estava então Abraão, que depois desse casamento, é uma das preocupações que os pais têm. Será que eu vou viver o bastante para ver o Henrique casando, o Rian casando? Ai, meu pai! E Deus o abençoou tanto Abraão, que Abraão, então, ele vive até os seus 175 anos. Eu acho que minha sogra está indo a passar desse recorde, em nome de Jesus, né? Vai passar desse recorde, certamente. 175 anos, amém? Isso nos indica que Abraão ainda viveu 35 anos após o casamento do seu filho. Então, ele já em idade avançada, aos seus longos os 140 anos, agora preocupado em providenciar uma mulher segundo o coração de Deus, para dar continuidade, para dar cumprimento à promessa que Deus lhe fez, de que através da sua semente todas as nações da terra seriam bem-aventuradas. Mas agora ele com um filho único, quarentão, se é assim que podemos dizer, encalhadão, e agora? E naquela época não tinha essa de namoro, você mesmo olhar e o coração bater forte e você escolher, não é assim não. Naquela época, então, os pais tinham essa responsabilidade, assim como hoje ainda fazem parte do processo. As coisas mudaram um pouco, mas Abraão se sentia responsável na escolha da mulher segundo o coração de Deus para o seu filho Isaque. E, irmãos, uma coisa interessante é que através desse casamento, tão importante, tão fundamental, viria o Messias. Isaque é o último elo para que o Messias venha, para que Jesus venha. Se esse homem não casa, meu Deus do céu, faz alguma coisa, Jesus. Jesus precisa vir, o Messias precisa vir, e o prometido, o filho prometido é Isaque, ele é o último elo. E não é à toa, irmãos, que em Gênesis 1 nós temos 31 versículos para a criação. Mas aqui no Gênesis 24 nós temos 67 versículos para um casamento. É mais do que o dobro, né? Por que é tão importante a união entre um homem e uma mulher? Por que o autor inspirado vai dedicar tanto tempo e pena para escrever 67 versículos? Justamente por isso, Isaque e Rebeca, eles são um elo para que Jesus venha, para que o Messias venha, para que Deus cumpra a sua palavra. A nossa salvação estava aqui, dependendo da promessa de Deus, aqui. E Deus certamente estava trabalhando, pensando em nós, em nos alcançar, a semente que abençoaria toda a terra, toda a humanidade, Jesus Cristo, que ia nos alcançar, que ia alcançar a sua família, o seu casamento, nasce a partir desse relacionamento entre Isaque e Rebeca. O texto continua nos dizendo: disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa. E aqui, quando nós pensamos de servo, nós estamos pensando em escravo, no melhor sentido da palavra. Um funcionário que respeitava Abraão incondicionalmente, de alta responsabilidade, de alta confiança por parte de Abraão.
O texto não nos diz o nome em Gênesis 24. Mas se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vemos que talvez um único servo, escravo, funcionário de Abraão, que se Isaac não nascesse, inclusive ele seria o herdeiro, é um servo chamado Eliezer. Diz Gênesis 15:2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua é Eliezer de Damasco? Então muitos expositores creem que esse servo chama-se Eliezer, Deus é socorro, Deus é meu auxílio, é o que significa o seu nome. E muitos também concordam de que nesse texto Eliezer simboliza o Espírito Santo de Deus. Aponta para o Espírito Santo de Deus, que vai guiar todo esse processo da redenção, da salvação, por meio dessa união, desse casamento entre Isaac e Rebeca. Mas não só isso, esse Eliezer, esse socorro, esse auxílio, o Espírito Santo de Deus continua convocando pessoas no dia de hoje a se casarem com Jesus Cristo, o noivo fiel da igreja. Nunca mais esqueça, da próxima vez que você convidar alguém para vir à igreja, isso trata-se de um casamento. Quando você convidar alguém para vir para Ibapa, é um convite de casamento entre Cristo e a igreja. É um convite dizendo, você quer se casar com Jesus? Você quer ser noivo de Cristo? Você quer ser igreja? E aí a resposta de cada um pode ser sim ou não. Não é feio quando de repente o noivo e a noiva estão no altar já preparadinho e tal, e aí pergunta para a noiva, e aí, você aceita ele? Como eu estava pesquisando e vi que algumas noivas, né, no altar dizem não, e virem até meme, né? Mas quando você convida alguém para vir à igreja, para aceitar a Jesus, você está convidando as pessoas, os amados de Deus, para dizerem sim para Cristo. Gênesis, versículo 3, nos diz, e juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus. Então, jovens, anotem aí, se há um requisito para você encontrar o escolhido, a escolhida, não procurem entre os cananeus, não procurem entre os ímpios, não procurem entre aqueles que não confiam, creem no mesmo Deus que você. A Bíblia nos orienta, e esse princípio bíblico é válido para os nossos dias. Nós temos uma amiga lá no Rio de Janeiro, já passou dos 40, amiga da Elisa. Não posso dar muita dica, vocês não conhecem, né? Mas ela é uma das que estavam andando junto com a Elisa ali e tal, é uma das 3 melhores amigas dela. E após os cultos eu ficava olhando assim, as 3 estavam sempre juntas, era difícil até de chegar perto. Mas 2 delas se casaram, a Elisa e a sua amiga, e uma terceira ainda não se casou. E quando nós nos encontramos com ela lá no Rio, e aí, prometido já apareceu, aí ela brinca dizendo, só parece cananeu, só parece filisteu, aí não, aí eu digo não. Eu falei, tá certo. Eu tenho um amigo também, que ele dizia para mim, na juventude, Linhares, antes de perguntar o nome da jovem, eu perguntava, você é crente? Eu falei, rapaz, você é crente mesmo. Esse princípio, irmãos, se mantém até hoje. Abraão está preocupado, porque ele sabe que a sua parentela, ele sabe que a sua descendência, a sua família é um tesouro pessoal de Deus, e que Deus tem todo o cuidado de fazer com que a sua família permaneça unida na fé, firmada nele, que todos cheguem na terra prometida juntos. E é por isso que ele dá essa orientação para o seu servo, Eliezer, dizendo, olha, não procure entre os cananeus uma esposa para o meu filho, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Uma das preocupações de Abraão era justamente uma mulher que professasse a mesma fé num Deus vivo, e que, assim como Eva era a imagem e semelhança do homem de Adão, também pudesse encontrar uma mulher que fosse imagem e semelhança, o coração de adorador, como Isaque tinha, como Abraão tinha,
E é muito importante esse princípio para os dias de hoje. Porque jovem, namoro não é evangelismo. Não é método de evangelismo. Muitos jovens vão lá e convertem, né? Evangelizam um não crente, traz para a igreja, bonitinho, agora você fica sentadinho aí, eu vou lá buscar outro. Né? E aí vai. Né? Negativo, a palavra de Deus nos orienta para que nós, pelo contrário, possamos procurar homens e mulheres de Deus para nos relacionar, homens, jovens, segundo o coração de Deus. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, já nos ensina isso. Abraão certamente estava em mente, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo não recomenda o casamento de julgo desigual. 2 Coríntios 6,14, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Dessa forma, queridos jovens, aí está na lista em que você precisa dos requisitos para o seu pretendente. Perguntar a você, crente, não basta ser bonitinho, não basta dar miau, tem que dar aleluia, glória a Deus, amém? E esse princípio é válido para os nossos dias também. Em Gênesis 24, versículo 25, continua o texto. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Devo levar o teu filho de volta? E aí é o momento que Abraão diz, não, cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Não deixe o meu filho voltar para lá. Aqui, irmãos, está um princípio de você, jovem, você, homem de Deus, mulher de Deus, não voltar para lá. Não voltar para a idolatria, não voltar para o Egito, não voltar para o mundo. E muitas vezes não voltar para o mundo significa nós sermos chamados de quadrados, antiquados, retrógrados. Quando a jovem hoje em dia diz que é virgem, que está se guardando, assim como a noiva em Cântico de Salomão dizia, eu sou um jardim fechado para o meu amado. E aí alguém do mundo vai chegar e dizer, você é quadrado, você é quadrada. Mas também, muitas vezes, o mundo vai tentar entrar na igreja. Nós não devemos nem voltar para o Egito, e nem permitir que o Egito esteja dentro de nós. Muitas vezes a igreja, ou na igreja, alguns que não são igreja, preferem ouvir mentiras reconfortantes do que verdades incômodas. Irmãos, eu tenho compromisso com quem me deu essa missão aqui. Eu levo o pastoreio, já que hoje é dia do pastor, como uma missão. E eu tenho o general para prestar contas. E eu tenho um regulamento para cumprir. Muito antes de trazer mentiras reconfortantes, venha como estás e fique como estás, eu tenho um compromisso com o meu Deus, que me chamou para confrontar o pecado, o erro. Muitas vezes ouviremos palavras que vai ser difícil dar glória a Deus, como aquele remédio amargo, como o metiolate no passado que ardia, mas resolvia. A palavra de Deus, irmãos, muitas vezes vai vir com esse mesmo aspecto. E hoje vivemos tempos em que o mundo procura entrar na igreja e torna a palavra tão difícil. Talvez não dê para vocês lerem os membros aqui dessa igreja aqui, estendendo as suas plaquinhas, cada um quer ouvir uma mensagem de acordo com os seus interesses. Vamos começar do indivíduo lá atrás, lá. Apenas boas notícias, eu só quero boas notícias. Tem um outro dizendo, cruz não fala de cruz, seja relevante. Existe um que está preocupado em ser rico, me ensine a ficar rico.
Existe um, né, no tempo do orelhão, né, dizendo: coce meus ouvidos, coce meus ouvidos que estão coçando. E se eu não pensar como você, o que Jesus pode fazer por mim? Não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Por favor, refira-se aos pecados como escolhas ruins. Diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Verifique se há programação para os meus filhos. Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana e por aí vai. É como se cada um quisesse ouvir a mensagem amoldada ao seu gosto, ao seu interesse. E muitas vezes, irmãos, nós não permitimos que o Senhor traga um alimento de acordo com o coração dele, segundo a vontade dele, doa o que doer. Eu preciso me conformar não a este mundo, mas me conformar à palavra de Deus. Amém? Precisamos andar dessa forma. E é agindo dessa forma que nós vamos ter uma igreja bíblica, uma igreja que, como noiva, está sendo adornada, está sendo limpa com a palavra de Deus e pronta para servir o mundo, para santificar, mudar o mundo e não vice-versa, e não se mundanizar. O nosso texto, no versículo 7, continua dizendo: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Amados irmãos, mais uma vez eu lembro os irmãos, que o mesmo Deus que guiou Abraão, que tirou Abraão da idolatria, da casa do seu pai Terá, e que se revelou a ele, o mesmo Deus que está guiando agora nesse momento o seu servo Eliezer a encontrar a prometida ao seu filho Isaque. Isso é um encorajamento para nós no dia de hoje. Não sei, você que é casado, como foi o seu primeiro encontro? Traga ao seu coração. A primeira vez que você a viu, a primeira vez que você ouviu, né? Em momentos como o casamento, o climinha romântico está no ar, o amor está no ar. Eu e Elisa ficávamos lembrando, né? Como é que foi, o coração bateu forte, qual foi o sentimento que nos levou ao altar. E você que ainda não é casado, esteja certo de que esse encontro, se você tem orado, se você tem buscado, se você está atento às orientações de Deus, Deus está falando. E também quer promover esse encontro, a não ser que você tenha dom do celibato. São poucos dons que as pessoas querem buscar, né? Muita gente quer buscar todo tipo de dom, mas eu nunca vi ninguém falando: Deus me deu o dom do celibato. Se você tiver o dom do celibato, você está livre desta regra aqui. Mas caso contrário, se você ainda tem no seu coração o desejo de encontrar o prometido, a prometida, esteja certo. O texto nos diz que o anjo vai à frente, promovendo esse encontro. E, em última instância, é o Senhor quem promove esse encontro. E assim foi comigo, o Senhor foi fiel em minha vida, e trouxe um presente maravilhoso, e o Senhor falou ao meu coração: vou lhe apresentar uma mulher excelente. E o Senhor fala ao meu coração: é excelente ou não é? Sim, é excelente. Tudo aquilo que o Senhor faz, tua vontade é boa, perfeita e agradável. E assim, certamente, esse Deus será fiel na sua vida, que está à procura também do prometido e da prometida do Senhor para você. Versículo 8 e 9, se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então, se ela disser não, a gente não tinha esse medo? Eu tinha esse medo. Cheguei até Elisa após um culto, cheguei até ela, fiquei mudo, não tinha o que falar. E ela fazia assim. E eu tentava puxar as palavras: Deus, me dá inspiração. Me deu um branco, né? Deu um branco no negão, né? Deu um branco. Você gostaria de tomar um sorvete comigo no shopping? Finalmente uma palavra, né? E já virei, né? Já virei. Ela vai dizer não. E ela disse nem sim nem não. Ela disse claro para um escuro, né? Ela disse claro. Eu fiquei tão feliz. Eu virei assim, fiz assim.
Depois os irmãos sabem o mico que eu paguei, né? Sem dinheiro na praça de alimentação. Só deu para comprar 2 sonhos de valsa, um para ela, outro para mim, e água mineral. Nós tínhamos R$3, né? Lembramos disso até hoje. Foi a prova de fogo. Ela suportou, ela resistiu, né? E aqui estamos nós, ano que vem, fazendo 20 anos de casado para a glória de Deus. Se a mulher não quiser, se ela disser não, você está livre. Nos diz o versículo 9, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. E o servo, Eliezer, lá na frente, ele vai relembrar, depois que ele consegue a sua missão completa, ele lembra as palavras de Abraão, ele relembra, ele diz no versículo 39 e 41, essas palavras de encorajamento que Abraão deu para ele. Então perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Olha que palavra que Abraão vai dar para Eliezer, versículo 40, ele respondeu, o Senhor, a quem tenho servido, olha que homem de Deus, olha que homem de fé, irmãos, enviará seu anjo, olha que certeza, com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Irmãos, eu trato isso aqui, o Espírito Santo de Deus é Eliezer, só que o Espírito Santo de Deus usa pessoas, e o único papel do Espírito Santo para com minha vida, uma missão, é poder levar o coração da noiva, apaixonado para um encontro com o noivo. Essa é a missão que Deus me confiou. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento. Se eles se recusarem a entregá-la a você, só então você estará livre do juramento. Então, queridos, nós esquecemos que sim, Isaac é um presente para Rebeca, sim. Jesus Cristo é um presente para nós, é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o melhor de Deus para nós. Ele é um presente de Deus para nós. Mas nós esquecemos, irmãos, que também Rebeca é um presente para Isaac. Nós também esquecemos que nós, igreja, noiva, estamos sendo preparados, adornados. O Senhor está nos limpando com a sua palavra. Está nos adornando, está nos preparando, está nos embelezando, está nos enchendo de joias, de tesouros, para que nós tenhamos um encontro com Jesus muito em breve, amém? João Batista, ele vê isso. João Batista, ele, quando perguntam se ele é o Messias, ele responde, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, irmãos. O pastor, ele é exatamente isso, o amigo do noivo. Um amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. E aí ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O papel do pastor é ser amigo do noivo. Nós vamos até o noivo. Noivo, alguma mensagem para a noiva? Ah, sim, diga que eu a amo. Diga que eu estou às portas. Diga que o meu coração está cheio de ansiedade para encontrá-la. Diga para a noiva ser persistente, perseverante. Ok. E o amigo do noivo pega o recado e traz, noiva, tem uma mensagem do Senhor para você. Mas a partir do momento que esse pastor tenta atrair o coração da noiva para si, noiva, olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou inteligente, ele está sendo um traidor do noivo. Muitos pastores hoje tentam atrair o coração da noiva para si mesmo, e assim se tornam um inimigo do noivo. O papel do noivo, do amigo do noivo, é representar o noivo para a noiva, e fazer com que o coração da noiva esteja atraído, apaixonado pelo noivo. É ele que é belo, é ele que é o amor da nossa alma, o amado da nossa alma. O meu amado
é meu e eu sou dele. Esse é o papel do pastor. E em algumas passagens do Novo Testamento, nos ensina sobre esse princípio da igreja como a noiva, e o zelo que o apóstolo Paulo tinha para preparar a noiva para esse encontro, para as bodas, para o casamento. Nos diz em 2 Coríntios 11:2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Estamos numa missão aqui, irmãos, de trazer mensagem do coração do noivo para a igreja, dizer, sejam perseverantes, o noivo é lindo, o noivo é real, ele está às portas, cheio de ansiedade, para se encontrar conosco. Um pouco de tempo estaremos com ele, sem choro, sem dor, sem doença, sem coronavírus, sem boletos para pagar, amém, irmão? Ontem o pastor Elias falou para mim, eu queria ser um boleto. Eu falei, por quê? Porque no final ele sempre vence. Estamos indo para um lugar, terra que emana leite e mel. Estamos indo para um lugar em que até as ruas são feitas de ouro, irmãos. Estamos indo para um lugar, estamos ao encontro do noivo. É real. Por incrível que pareça, é real. Maravilhoso a vontade de Deus. Ele quer que nós experimentemos e comprovemos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Também o texto lança luz sobre o caráter de Eliezer. A maneira como ele chama Abraão 19 vezes de Senhor. Irmãos, aqui está o papel do pastor, submisso ao seu Senhor. Sim, Senhor, faremos, Senhor. Estamos em busca de realizar a vontade de Deus e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita do mapa que nos aponta para o céu. E dessa forma também, cristãos, cada um de nós temos esta obediência, essa submissão de darmos testemunho como Eliezer, tendo Deus como nosso Senhor, Cristo como nosso dono, como nosso guia, como nosso Salvador. E vivia e servia apenas para agradar o seu Senhor. É um exemplo para nós, irmãos, uma vida de testemunho. O Senhor, nos diz o versículo 10, o servo partiu com 10 camelos do seu Senhor, levando também do que o seu Senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. O que o Senhor tinha de melhor? Dessa mesma maneira, o Senhor tem aquilo de melhor a nos oferecer, a oferecer à igreja, a oferecer a você, a oferecer a mim. Ao cair da tarde, nos dias do versículo 11, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Jovens, você tem orado, buscado direção de Deus. Pais, vocês têm orado pelos 4, 6 lá na vida dos seus filhos. Caráter, casamento, companhias, carreira. Nunca é tarde para nós estarmos orando em favor dos nossos filhos, da vida sentimental deles, do casamento deles. E aqui Eliezer, como o Espírito Santo, uma sombra, uma tipologia que apontava, que prefigurava o Espírito Santo de Deus. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. E agora, irmãos, qual que é a prova que ele vai fazer agora? Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. O nosso Deus é um Deus que vê, irmãos. Ele vai fazer uma prova com Deus. Eu não sei se você já fez prova com Deus, eu já fiz algumas. Não é a melhor maneira, mas já fiz algumas provas com Deus. Certamente você, quando se namora com uma mulher, com uma jovem,
jovens aí, também você está em oração para que Deus confirme esse relacionamento. E é interessante que Isaac, lá para frente, no versículo 62, Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Negueb. Não sei se você lembra o que significa esse nome bonito aí, mas em Gênesis 16:7 nos ensina o seguinte: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê. Que significa exatamente essa palavra bonita, irmãos. Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Que significa, irmãos, tu és o Deus que me vê. Enquanto Eliezer estava lá no poço, outro poço, em busca de Rebeca, da prometida, Isaac estava orando, meditando em outro poço, chamado tu és o Deus que me vê. Amado, muitas vezes nós esquecemos que nós servimos a um Deus que vê você, que conhece o seu coração por dentro, a sua ansiedade, e que não apenas isso, tem também, Ele é a resposta, não apenas tem a solução para tudo, mas Ele é a resposta para as suas ansiedades. Nós servimos a um Deus que vê você, Ele sabe as suas carências. Acho que foi a irmã Thaís que estava comentando, né, o testemunho dela, que ela não queria nem ter filhos, né? Não queria nem ter filhos, né? Isso não é coisa para mim, não. Aí Deus olha lá e fala: não, mas eu tenho projetos para você, sim. E talvez alguns aqui estão sem projetos para casar, sem projetos. Mas nós devemos também estar preocupados em cumprir o projeto do coração de Deus para nós. Pergunte ao Senhor, aquele Deus que te vê, o que Ele tem reservado para você e para mim. Versículo 14 nos diz: concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Irmãos, quando eu tinha 16 anos de idade, minha primeira namoradinha, e aí me dava muito trabalho. Brigava o tempo todo, e que negócio todo, me humilhava na frente de todo mundo. Eu falei: ah, não, agora parou, quero saber se é da vontade de Deus ou não. Eu fiz uma prova com Deus com os meus 16 anos. Eu falei: o seguinte, você, ela era recém-convertida, sabia pouco Bíblia, escolhe um versículo, escolhe um livro da Bíblia. Ela falou: Provérbios. Eu falei: legal. E agora escolhe um número. Ela falou: 5. Eu falei: agora outro número. Ela falou: 8. Eu falei: agora nós vamos orar, Deus vai falar com a gente, através do versículo de Provérbios 5:8. Oramos juntos, eu não sabia o que ia dar, irmãos. Eu falei: Jesus, fala, Deus, fala alguma coisa, eu preciso saber. Né? E então abrimos a Bíblia e fomos ler Provérbios 5:8. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Deus fala ou não fala, amém? Fala, né? Está aí o Henrique, está aí o Rian, está aí o melhor de Deus na minha vida, amém? E o laço se foi, glória a Jesus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O versículo continua dizendo: antes que ele terminasse de orar. Irmãos, nem sempre Deus responde tão rápido, não. Mas nesse caso foi antes que ele terminasse de orar. Oh, glória, né? A Aline ontem falou que estava orando por alguém que fosse mais alto que ela, que fosse instrumentista na casa de Deus. Irmãos, não podia ser mais descritivo. Elisa falou que gostaria de um moreninho, né? Como é que Deus faz as coisas perfeitas? Se eu não tivesse nascido assim, e aí, irmão Jair? Estava fora da lista dela, né? Deus é um Deus tremendo. Antes que ele terminasse de orar, irmão, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Mais uma vez aqui, irmãos, o princípio dos jovens se guardarem em sua virgindade, em sua pureza, em sua santidade, em sua santificação para o prometido. Não se venda. Esse princípio continua e mostra o caráter
de Rebeca. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Isso aqui, irmãos, um homem tomando, né, iniciativa, ele estava representando, apressou-se, confiante. E ela responde: irmãos, beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Agora vamos começar a olhar para o caráter de Rebeca. Ela age tudo rapidamente, irmãos, ela é prestativa. Ela tira dos ombros o cântaro e serve. Ela também é serva, ela gosta de servir. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Irmãos, esse era o sinal. O suspense está no ar, porque se oferecesse água para Eliezer, e só, ela não seria escolhida, não faz parte do combinado. Agora, ela oferecer um a mais, Rebeca sempre tem um a mais a oferecer, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, se não oferecermos a mais para Cristo, somos servos infiéis. Se a gente fizer apenas o previsto, irmãos, Deus espera que nós sempre façamos a mais. E é fazendo a mais, com capricho, com excelência, que nós atraímos os olhares de Jesus. Alguém já disse que quando você trata uma oportunidade, por menor que pareça, trata como se fosse algo grande. Irmão, você nunca sabe se há alguém te avaliando para levar você a uma missão mais elevada. E dessa maneira, Rebeca estava sendo avaliada e ela estava passando no teste. Ela diz: depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. E aqui no carro eu vim conversando com o Henrique, dizendo: que mulher é essa, rapaz? Mulher maravilha, o que é? Cada camelo bebia 100 litros. Essa mulher dá de beber para 10 camelos. São quantos litros? 1000 litros. Rebeca significa laço no bom sentido, aquela que une. Uma jovem notável, bondosa, hospitaleira, trabalhadeira e disposta a ajudar. Cheguei ali e falei para a Rebequinha, né, do irmão Demetrios, da Michele: hoje eu vou pregar vou falar sobre a Rebeca. Ela falou: sobre mim? Ficou preocupada, né? Vai abrir minha vida? Não, mas significa aquela que une, uma mulher, uma jovem notável. E nós, como igreja, devemos ser o mesmo, notável, atrair os olhares de Cristo, através do nosso serviço dedicado, excelente, naquilo que nós fazemos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Atentamente, observe. E aí está você, jovem, que está à procura. Se você ainda não encontrou a pessoa certa, seja a pessoa certa. Trabalhe em seu caráter para que você seja mais semelhante a Cristo. Exale o perfume de Jesus. Certamente também atrairá a escolhida para os seus encantos, né? Versículo 22 diz: quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Olha, irmãos, começou a ser então presenteada. Ela até não sabia por que ainda, talvez, né? Em recompensa pelo serviço que você fez. Ela não sabia ainda o que estava por vir, o que estava aguardando ela. E perguntou: de quem você é filha? Aí, irmãos, está aí uma boa pergunta para o jovem fazer para a jovem. De quem você é filha? Você é filha de Deus, em outras palavras, né? E a jovem perguntando: e aí, de quem você é filha? Você é filho de Deus? Uma boa pergunta. Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. E aí vem ela, irmãos, como se ela estivesse dizendo: sou filha de Deus. Uau, que coisa legal. Sou da parentela de Abraão, sou filha de Betuel, o filho de Milca, Milca deu a Naor, respondeu ela.
E acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar. Irmãos, para vocês passarem a noite hospitaleira. Mais uma vez, Rebeca faz além daquilo que se esperava. Ela diz: temos lugar. Eu pergunto a você, irmão, você tem lugar em teu coração, em sua casa, para o noivo, para Cristo? Há lugar? Rebeca, de uma forma simbólica, está dizendo: tenho lugar. Lugar das promessas de Deus na minha vida. Há lugar para Cristo em sua vida, em sua casa. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Está aqui o testemunho de adorador de Eliezer, uma mensagem respondida, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade, a sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Meu querido, e a partir de agora, a Rebeca vai começar a entender melhor o que estava acontecendo em sua vida. E ela agora estava recebendo um grande chamado. Um chamado de se casar com Isaque, o filho da promessa. E de se tornar então a sucessora de Jesus, do Messias. Aqui está todo o texto, na sequência da Bíblia. Você pode depois estar meditando em sua casa. E o versículo 49 que diz: agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, diga-me. E se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Eliezer chegou na casa de Rebeca, contou a história toda para os seus pais, e os pais dizem assim: ok, não durma aqui com a gente aqui e tal, amanhã a gente vê o que a gente faz. No dia seguinte, os pais de Rebeca dizem assim: deixa a jovem ficar 10 dias, deixa a jovem ficar 10 dias. Só que 10 dias, irmãos, pode ser muito. 10 dias nós podemos perder a grande oportunidade da nossa vida. Nós vamos ver que Rebeca, ela era mais ágil para dizer sim a Cristo. Ponto 3 nos diz: diga um ágil, forte e convicto sim para Jesus. Rebeca não quis esperar 10 dias para dizer sim para Isaque. Ontem nós vimos um grandioso sim da nossa irmã Aline, né? O Tainã disse um sim, né? Male. Zaline fez o lugar rugir, né? Tremer, estremeceu. Mas como é que foi o seu sim aí, quem já se casou aí? Foi um sim ágil, forte, convicto. Da mesma maneira, irmãos, Jesus te pergunta hoje: o que você tem a responder para o noivo que almeja casar com você? Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Foi a mesma resposta que o meu sogro deu quando eu cheguei até ele e falei: sogro, nós oramos, eu e Elisa, e Deus tem confirmado, tem dito sim, que é da vontade de Deus, para nós nos casarmos, e agora eu venho pedir a mão dela em casamento. E ele usou exatamente esse versículo. Não sei se ele já tinha lido, né? Se preparado para esse momento. Anota aí, irmão Vinícius, anote aí o que você vai dizer para o escolhido quando chegar lá, bater na sua porta, né? Anote aí, Gênesis 24, 50. Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Tá, é sugestão aí. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do meu Senhor. Enche ela de grandes presentes, de valiosos presentes. Só que, irmãos, pede para que ela fique mais 10 dias. Vestido. E pede para que ela fique mais 10 dias. Rebeca não quis, não concordou. Disse: não, negativo. 10 dias conosco. Não, negativo, eu quero agora. Eu estou pronta. Irmãos, da mesma maneira como nós, pastores, fazemos o apelo. Esperamos prontidão de dizer sim a Jesus.
das vezes a pessoa fala, não, amanhã. Eu lembro de uma frase aqui de Spurgeon. Ele diz algo muito interessante. 10 dias podem não parecer muito tempo. Ele pregou sobre essa passagem e disse isso. Mas talvez 10 dias seja muito tarde. Um dia não é muita coisa, mas talvez um dia a mais represente um dia de atraso eterno. 1 minuto de atraso pode significar estar atrasado para sempre. E Jesus convida ao seu coração nesta noite. Ele é o noivo tão esperado da nossa alma. E Ele espera uma resposta sua, um sim ágil, convicto, forte. Assim o Senhor espera que nós respondamos a Ele. E Rebeca, no versículo 58, nos mostra, chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela diz o quê? Sim, quero. Olha que sim bonito, convicto. Qual que é a sua resposta para o noivo Jesus Cristo? Que quer te conduzir à terra de Canaã, à terra prometida. Ela tinha muitos motivos para recusar. Ela nunca tinha visto Isaac. Aquele homem poderia ser um impostor. Ele morava a 800 quilômetros de distância. É uma viagem muito grande, uma viagem tanto. Talvez você nunca mais volte a ver a sua família. Existiam muitos motivos para ela recusar. Mas, irmãos, ela crê. Ela crê. Ela deseja se casar com alguém que ela nunca tinha visto. Veja, irmãos, como se isso não é a história. Nossa, você já viu a face de Cristo. Mas ela crê, irmãos, naquilo que ouve. Ouviu o que o servo tinha a dizer sobre Isaac e acreditou no que ouviu. Viu as provas de sua grandeza, generosidade e riqueza e sentiu o desejo de pertencer a ele pelo resto da vida. Nunca tinha visto Isaac, mas o que ouviu a respeito dele a convenceu a ir para Canaã com seu servo. Irmãos, essa é a história da nossa vida. Nós nunca vimos a Cristo, mas nós cremos naquilo que nós ouvimos a respeito dele. Sabemos que ele é real, que ele nos espera, que ele nos aguarda e que nós estamos indo ao seu encontro. Amém? E assim ela se despede da sua família e parte para ter um encontro. E assim chegamos ao último ponto. Entre o versículo 61 e 67, vamos ao encontro do noivo, pois ele nos aguarda ansiosamente. A palavra nos diz que Rebeca disse um grandioso sim. E quando, versículo 61, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-lahai. O Senhor te vê. Pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Jovem, medite, ore em favor da resposta de Deus, para que Ele aponte, para que Ele direcione você, assim como direcionou Isaac para o coração de Isaac para Rebeca, o coração de Rebeca para Isaac. Isaac nos dá um exemplo de oração. Ele estava meditando. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Irmão, jovem, olhe para cima. Lembre que há um Deus que quer saciar você também sentimentalmente. E algo interessante acontece no versículo 65. Quando Rebeca olha, vê Isaac. Rebeca também levanta os olhos e vê Isaac. Ela desce do camelo. Ela pergunta ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu, em sinal de submissão. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, prestou contas. Dessa forma Isaac estava aguardando, queridos, a sua noiva. Da mesma forma como o nosso noivo nos aguarda. Isso aponta, olha para Isaac como uma tipologia de Jesus.
Não podemos esquecer que Isaac é aquele mesmo filho único que nasceu de forma milagrosa. E que Deus exigiu que Abraão sacrificasse o seu único filho no Monte Moriá. Dessa forma ele apontava para Cristo. O nascimento milagroso como Jesus teve, Isaac também teve, pois a sua mãe não poderia ter filhos e teve em alta idade avançada. O nascimento milagroso de Isaac mostra que ele é um retrato de Jesus Cristo. E aponta para Jesus em sua disposição de obedecer ao Pai, de entregar sua vida. Esse é o noivo da nossa alma. O próprio Jesus, nós já estamos encerrando em Mateus 9, ele diz isso, ele se autodenomina de noivo. Ele diz no versículo 15, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo será tirado. O noivo será tirado, e então jejuarão. Jesus Cristo é um noivo, que esse versículo, esse capítulo que lemos em Gênesis 24 aponta para ele. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam submissas, nos diz lá em Efésios, sujeitas aos seus maridos, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aquilo que Isaac apenas sofreu o risco de morrer naquele Monte Moriá, Jesus Cristo no Gólgota, ele foi sacrificado e levou o seu sacrifício até o fim. Para nos santificar, para nos purificar, para lavar da água mediante a palavra, apresentar esta noiva a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O Senhor está nos preparando, amados, para esse grande encontro, esse casamento, as bodas do Cordeiro. Nós somos a Rebeca de Deus. Apocalipse nos diz isso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E o apóstolo João nos diz em Apocalipse, via a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Isaac, então, ele aponta para Jesus, aponta para o Gólgota, aponta para a cruz, como aquela obediência perfeita de Jesus Cristo, que nos diz Filipenses 2,7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Eis o nosso Isaac, Jesus Cristo, nosso noivo amado da nossa alma. Ele é quem está nesta noite fazendo o convite, dizendo, você quer casar comigo, igreja do Senhor? Nós meditamos nessa noite sobre diga sim ao noivo da igreja. Passamos por esses tópicos, 4 tópicos. Experimente e comprove a vontade do Pai para nós. Também olhar Eliezer como um exemplo, um testemunho de alguém obediente, alguém que foi conduzido, alguém que adorou, alguém que confiou. Também usarmos o exemplo de Rebeca, quando disse um grandioso sim, não quero esperar mais, pode ser tarde demais, eu digo sim, ágil, forte, convicto para Jesus. E por fim, vamos ao encontro do noivo, pois ele nos aguarda ansiosamente, assim como Isaac estava no campo, meditando, esperando ansiosamente pelo encontro. Assim também Jesus Cristo nos aguarda ansiosamente, irmãos. Jesus Cristo está aqui, se revela a nós e está nos preparando para esse grandioso encontro.